Você já parou para pensar que algumas cidades podem ser gigantes em território, mas na prática parecem vazias? E não estou falando de cidadezinha de interior com 5 ou 6 casas e um posto de gasolina. Estou falando de municípios com centenas de milhares de habitantes, algumas até chegando perto do milhão, mas que por serem tão espalhadas, têm uma densidade populacional baixíssima. Ou seja, muito espaço e pouca gente por metro quadrado. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para um tour por 10 cidades americanas enormes em área, mas que fogem totalmente daquela ideia de metrópole lotada. Se você acha que cidade grande sempre significa multidão, pode ir preparando a mente para repensar esse conceito. Então, bora conferir que lugares são esses e descobrir onde dá para viver sem vizinho batendo na parede? Número 1. Aurora, Colorado. Para começar a lista, aterrissamos em um lugar que tem tudo para ser movimentado, mas surpreende pelo vazio. Aurora, no Colorado. Se você curte esportes de inverno, montanhas majestosas e aquele cenário que a galera chama de Outdoor Paradise, que em tradução livre é paraíso ao ar livre, esse lugar é um prato cheio. Localizada ao leste de Denver, Aurora se estende por um território gigantesco, o que resulta numa densidade populacional relativamente modesta, se comparada a outras grandes cidades. Sabe aquelas cidades que crescem, se expandem e de repente parecem grandes demais para a quantidade de gente que realmente mora lá? Pois bem, Aurora é um ótimo exemplo disso. Ela tem quase 380 mil habitantes, o que parece muito à primeira vista. Só que tem um detalhe. Eles estão espalhados por uma área de mais de 400 quilômetros quadrados. Isso faz com que Aurora tenha uma densidade populacional bem baixa para o padrão americano, com ruas largas, bairros tranquilos e muitos espaços vazios. E olha que ela não fica isolada no meio do nada, muito pelo contrário. Aurora está coladinha com Denver, o que significa que muita gente mora ali, mas trabalha na capital do estado. O resultado disso é uma cidade que parece grande, mas tem aquele ar de subúrbio espaçoso, com casas que têm quintais generosos e uma vista espetacular para as montanhas rochosas. E apesar de ter um centro urbano relativamente movimentado, o clima é bem mais sossegado do que em outras cidades de tamanho semelhante. Número 2. Nova Orleans, Louisiana. Seguindo viagem, vamos agora para Nova Orleans, que dispensa grandes apresentações, né? Berço do jazz, do Mardi Gras e de uma culinária que mistura influências francesas, africanas e caribenhas, essa cidade respira cultura e história. O famoso quarteirão francês é um verdadeiro cartão postal, onde bares de jazz lotam as ruas e as lojas exalam aromas da autêntica cozinha cajun e creole. Mas, além da música e da comida, Nova Orleans também é conhecida por algo mais sombrio. Voodoo, fantasmas e lendas urbanas que atravessam séculos. Dizem que depois do Haiti, é o segundo grande centro do voodoo no mundo. Muitas casas especializadas mantêm viva essa tradição, como a icônica Reverend Zombie's House of Voodoo e a Marie Laveau House of Voodoo, que mais parece um mini museu do ocultismo. Agora, falando de geografia e população, Nova Orleans tem um dado curioso. A cidade tem cerca de 390 mil habitantes espalhados por uma área gigantesca que ultrapassa 430 quilômetros quadrados. Isso significa uma densidade populacional de aproximadamente 889 habitantes por quilômetro quadrado, um número relativamente baixo para uma cidade de porte médio nos Estados Unidos. Quem vê o French Quarter lotado de turistas pode jurar que a cidade inteira é um formigueiro. Mas, ao sair dessa região, o cenário muda. Ruas largas, terrenos baldios e bairros com poucas casas dão uma sensação quase de abandono. A cidade tem cerca de 390 mil habitantes espalhados por mais de 430 quilômetros quadrados, resultando numa densidade bem baixa para os padrões americanos. Muito disso se deve ao furacão Katrina, que devastou a região em 2005. Muita gente foi embora e nunca mais voltou, deixando várias áreas vazias. Some a isso o fato de que a cidade é cheia de diques, canais e regiões abaixo do nível do mar, o que limita bastante o crescimento populacional. O resultado? Um contraste curioso. O centro histórico é pura animação, música e movimento, enquanto a poucos minutos dali, bairros desertos dão uma sensação de cidade fantasma.
Nova Orleans é, sem dúvida, um dos lugares mais fascinantes e cheios de histórias dos Estados Unidos, tanto pelas festas quanto pelos mistérios que espreitam nas sombras. Número 3. Tucson, Arizona. Saindo da terra do voodoo, agora a gente desembarca no Arizona, especificamente em Tucson, terra do sol de rachar, cactos gigantes e uma paisagem que parece saída de um faroeste. Tucson, uma das maiores cidades do estado, abriga aproximadamente 550 mil habitantes espalhados por uma área imensa de 624 quilômetros quadrados. Isso resulta em uma densidade de apenas 878 habitantes por quilômetro quadrado, um número bem abaixo da média para uma cidade desse porte. Mas por que Tucson é tão espaçosa? O segredo está no estilo urbano do sudoeste americano. Em vez de arranha-céus e bairros superlotados, a cidade se espalha horizontalmente, com muitas casas térreas e espaços abertos. O clima quente e seco também influencia. Construções mais baixas, quintais amplos e pouca verticalização fazem parte do jeito de viver por lá. Além disso, Tucson é cercada por montanhas e parques naturais, o que limita a expansão em certas direções. Mesmo com uma forte presença universitária, graças à Universidade do Arizona, a cidade nunca teve um crescimento concentrado. Pelo contrário, novos bairros surgiram longe do centro, mantendo essa característica de cidade grande, mas sem a sensação de superlotação. Para quem imagina que toda cidade no deserto é apertada e cheia de arranha-céus como Las Vegas, Tucson prova o contrário. Lá, as ruas largas e o horizonte sem fim fazem parte do cenário, reforçando a ideia de que, no sudoeste dos Estados Unidos, espaço é um recurso que não falta. Número 4. Memphis, Tennessee. Continuando nossa viagem, aterrissamos agora no sul dos Estados Unidos, mais precisamente na icônica Memphis, terra do blues, do rock and roll e, claro, de Elvis Presley. A cidade tem aproximadamente 650 mil habitantes, mas sua área total é gigantesca, 770 quilômetros quadrados. Com isso, a densidade populacional fica em torno de 847 habitantes por quilômetro quadrado, o que é surpreendentemente baixo para um centro urbano desse porte. O que explica esse espaçamento? Em primeiro lugar, a geografia. Memphis cresceu às margens do rio Mississippi, o que fez com que sua ocupação acontecesse de forma descentralizada, dividindo zonas comerciais, industriais e residenciais. Além disso, ao longo das décadas, a cidade passou por períodos de crise econômica e desindustrialização, o que resultou em algumas áreas subutilizadas e até bairros parcialmente abandonados. Mas não se engane, se você for para a famosa Beale Street ou visitar Graceland, a mansão de Elvis, encontrará ruas cheias de turistas e uma cena musical fervilhante. Só que ao se afastar do centro, a coisa muda de figura. Há bairros com casas amplas, ruas tranquilas e grandes espaços vazios. Número 5. Tulsa, Oklahoma. Tulsa já foi a capital mundial do petróleo. No começo do século XX, a exploração desse recurso trouxe riqueza e crescimento, transformando a cidade em um polo econômico vibrante. Mas, ao contrário de outros centros urbanos que cresceram para cima, Tulsa sempre manteve sua identidade espalhada, com bairros amplos e muitas áreas verdes. Hoje, a cidade tem pouco mais de 400 mil habitantes espalhados por um território imenso de 510 quilômetros quadrados. Isso dá uma densidade de apenas 786 habitantes por quilômetro quadrado, um número bem abaixo da média de uma cidade desse porte. O que ajudou Tulsa a ficar tão espaçosa? Além do modelo de ocupação baseado em casas com quintais generosos, a história da cidade também influenciou. Um dos eventos mais marcantes foi o massacre racial de 1921, quando o distrito de Greenwood, conhecido como Black Wall Street, foi destruído em um ataque brutal. O bairro era um dos mais prósperos centros de negócios da comunidade negra nos Estados Unidos, mas, após o massacre, muitas famílias nunca retornaram e a cidade perdeu uma chance de se desenvolver de maneira mais densa e estruturada. Com o passar do tempo, Tulsa passou por altos e baixos,
mas hoje tenta se reinventar com investimentos em cultura e empreendedorismo. Número 6. Virginia Beach, Virgínia. Falou em Virginia Beach, a gente logo pensa em praia cheia de turistas, hotéis enfileirados na orla e restaurantes servindo frutos do mar. Mas a verdade é que a cidade vai muito além da faixa de areia e se estende por uma área gigantesca. São cerca de 450 mil habitantes, ocupando 634 quilômetros quadrados. Isso significa uma densidade de apenas 710 habitantes por quilômetro quadrado, um número bem pequeno. O principal motivo vem de uma fusão histórica que anexou áreas rurais e suburbanas ao município, expandindo seu território. Além disso, a região de Hampton Roads, onde a cidade está localizada, abriga várias bases militares, o que influencia a distribuição populacional e impede que o espaço urbano seja mais compacto. O resultado é um contraste interessante. De um lado, a orla super movimentada, lotada de gente no verão. De outro, bairros tranquilos, fazendas e até áreas de mata preservada. Quem visita pode escolher entre o agito do calçadão ou a calmaria das partes mais afastadas, onde as ruas largas e os terrenos amplos fazem parecer que estamos em outra cidade. Número 7. Kansas City, Missouri. Agora chegamos a Kansas City, um lugar que é sinônimo de churrasco, música e esportes. Se tem uma coisa que essa cidade sabe fazer bem, é a carne defumada no estilo barbecue Kansas City, famoso nos Estados Unidos por seus molhos doces e picantes e pelo preparo lento, que deixa a carne suculenta e cheia de sabor. Além da comida, a cidade também tem uma forte tradição no jazz e no blues, gêneros musicais que marcaram a identidade do sul dos Estados Unidos e ajudaram a moldar o cenário cultural americano. Não por acaso, a cidade tem museus e clubes dedicados a esses estilos, mantendo viva sua herança musical. E quando o assunto é esporte, a cidade também não fica para trás. Kansas City é a casa dos Chiefs, time da NFL, liga de futebol americano, que conquistou múltiplos títulos do Super Bowl, e dos Royals, equipe da MLB, liga de beisebol, que já levantou troféus importantes no campeonato nacional. Mas o que pouca gente sabe é que Kansas City é gigante em extensão e bem espaçada em população. São cerca de 500 mil habitantes distribuídos por 815 quilômetros quadrados, o que dá uma densidade de apenas 608 habitantes por quilômetro quadrado. Bem baixa para uma cidade deste tamanho, vocês não acham? Isso acontece porque Kansas City não cresceu de forma compacta. Ela foi incorporando bairros, subúrbios e até áreas com cara de interior, sem nunca se tornar um amontoado de prédios altos. A cultura local ferve no centro, especialmente na região do Power e Light District, um bairro conhecido pela vida noturna e pelos eventos musicais. Mas basta dirigir por alguns minutos para encontrar bairros silenciosos, parques enormes e ruas quase desertas. É interessante lembrar que existe também a Kansas City, do estado do Kansas do outro lado da fronteira, mas a maior parte da população e da área fica no Missouri. Então, cuidado para não confundir. Número 8. Nashville, Tennessee. Próxima parada. Nashville, a capital mundial da música country, onde a Broadway é um verdadeiro palco a céu aberto, com bares e casas de show fervilhando de talentos e aspirantes a cantor. Mas Nashville não é só música e neon. A cidade se fundiu ao condado de Davidson nos anos 1960, criando um município imenso com mais de 1.230 quilômetros quadrados. Apesar de sua população ultrapassar 660 mil habitantes, o território é tão amplo que a densidade fica bem abaixo de outras grandes cidades dos Estados Unidos. O contraste é curioso. Enquanto o centro pulsa com a cena musical e o fluxo de turistas, os arredores têm bairros espaçosos, áreas verdes e até regiões semi-rurais. É possível ter uma casa com quintal, criar alguns animais e ainda morar na capital da música country. Nos últimos anos, Nashville cresceu rápido, impulsionada pelo turismo, pelo setor da saúde e por universidades renomadas como Vanderbilt. Mas, mesmo com esse boom, a cidade não virou um aglomerado sufocante. Ela mantém essa característica única de mesclar vida urbana agitada e
e tranquilidade suburbana em um mesmo território. Número 9. Jacksonville, Flórida. Se você acha que Miami ou Orlando são as maiores cidades da Flórida, surpresa! A verdadeira gigante em território é Jacksonville. Desde 1968, quando o município foi incorporado ao condado de Duval, Jacksonville se tornou uma das cidades mais extensas dos Estados Unidos. A população está chegando perto de 1 milhão de habitantes, mas espalhada por quase 1.936 quilômetros quadrados, a densidade fica em torno de 471 habitantes por quilômetro quadrado. O centro da cidade fica às margens do rio St. Johns, até tem arranha-céus e um movimento corporativo crescente, mas Jacksonville vai muito além disso. A cidade se estende por áreas litorâneas como Jacksonville Beach, bairros suburbanos e até zonas rurais no interior. E ainda abriga diversas bases militares, o que adiciona outro fator à sua configuração territorial espaçada. Para quem associa a Flórida apenas a Miami e parques temáticos, Jacksonville pode ser uma surpresa. É uma opção interessante para quem busca o equilíbrio entre espaço, estrutura urbana e natureza, sem precisar disputar cada metro quadrado com milhares de vizinhos. Número 10. Oklahoma City, Oklahoma. Chegando ao final da nossa viagem, desembarcamos em Oklahoma City, ou OKC, como os locais chamam. Apesar de ser a capital do estado, a cidade tem um território gigantesco, ultrapassando 1.570 quilômetros quadrados. Mas, com 655 mil habitantes, a densidade fica em torno de 417 habitantes por quilômetro quadrado, um valor incrivelmente baixo para uma capital estadual. A origem disso remonta ao final do século XIX, quando a cidade surgiu durante a famosa Corrida da Terra, um evento que atraiu milhares de colonos em busca de terras livres. Desde então, OKC cresceu de forma descentralizada, expandindo-se horizontalmente com bairros residenciais amplos, fazendas e espaços industriais. Hoje, a cidade mistura tradição e modernidade. O centro tem Bricktown, um distrito revitalizado cheio de bares, restaurantes e entretenimento. O setor energético continua forte, com destaque para petróleo e gás natural. E claro, a cidade também se tornou referência no esporte, graças ao Oklahoma City Thunder, time da NBA que impulsionou a economia e a identidade local. Se seu sonho é viver numa cidade que tenha um pouco de tudo, comércio, entretenimento, esportes de alto nível, mas também não seja uma aglomeração sufocante, Oklahoma City pode ser perfeita. É grande o bastante para ter vários núcleos de desenvolvimento, mas não tão densa a ponto de você se sentir numa lata de sardinha. Mas e você? O que achou dessas cidades? Qual delas você já conheceu ou gostaria de conhecer? Deixa aqui nos comentários e compartilha o vídeo com aquele amigo que acha que cidade grande é sempre sinônimo de multidão. Se ainda não está inscrito aqui no Belo Mundo, aproveita e já se inscreve, assim você não perde nenhuma das próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.